Até dentro da sua análise, quanto mais polarizado o Congresso, mais valioso o Centrão. Isso. Então, se você tem articuladores muito convincentes e fortes do lado da direita, existem duas reflexões aqui. Primeiro que muita gente que se elegeu dentro do PL não necessariamente vai fazer base... não faz parte da base ideológica. Conservadora. Ou seja, não defendem os mesmos valores que a direita, que se manifesta, que está aí nas redes sociais, costuma defender. Então, mas mesmo assim, isso vai tornar o Centrão mais caro. E queria ouvir você, né, sobre a máquina, né, se as coisas transcorrerem dentro aí da transferência da faixa, transferência do ponto de vista simbólico, né? O Lula vai pegar uma máquina impecável. Ele vai pegar estatais bombando de ganhar dinheiro, lucros gigantescos, a conta do governo federal no azul e também um superávit como nunca visto antes. Né? Sim, ele vai receber recordes de arrecadação. Isso, ele vai receber um Estado prontinho para um governante honesto, né, que tem compromisso com um Estado menor, operar. Só que, não vou entrar na questão da honestidade, mas o projeto do PT, a prática do PT é de inchamento do Estado, sempre foi assim. Ele não sabe operar com essa máquina enxuta. Então, o que houve agora foi uma economia racional por uma máquina enxuta para atender o interesse público. O PT vai voltar para lotear a máquina ainda mais, ocupá-la de maneira ainda mais eficaz do que ocupou da outra vez, vai fazer concurso para botar definitivamente todos os seus membros dentro da máquina do Estado, e essa máquina vai se tornar cada vez mais custosa para o cidadão eleitor contribuinte que, no final das contas, pagará cada vez mais imposto. Então, esse movimento que a gente viu no governo Bolsonaro de redução de imposto, de eliminação de imposto, vai ter o movimento inverso com Lula da Silva. A turma vai vir para torrar o dinheiro público. Mas como é que vai ser o papel da oposição aí? A oposição vai gritar, mas pode não ter muita força. Porque aqui no Brasil a gente tem uma incongruência. Você tem uma Constituição que ela é congressualista. Ela dá mais poder ao Congresso Nacional para comandar o país. Só que esse Congresso, até hoje, desde que essa Constituição foi implantada, ele nunca usou esse poder efetivo para exercer o poder. Tanto isso não aconteceu, que esse Congresso omisso foi quem gerou a entrada em cena da tal da juristocracia. O Poder Judiciário cresceu para cima dos demais poderes exatamente porque ele viu que, o Executivo está fraco. O Congresso não cumpre o seu papel, então, eu vou ser o poder moderador que não está escrito nessa Constituição, mas eu vou entrar, vou chegar e vou tomar na verdade, a área. Eu até queria te ouvir, porque eu discordo em parte disso que você falou, São, pelo seguinte... É que nem crime, né? O cara vai lá, comete um furto pequeno, aí ele comete outro. Ninguém pegou. Aí ele começa a aumentar o nível de delinquência do bandido, aumenta. Né? E a ganância também. Daí a ganância do cara fala, agora vamos na lojinha da esquina. A hora que você vê, o cara tá assaltando o banco. Mega assalto de banco. O cara vira, sei lá... Você entendeu? O negócio cresce. O psicopata se perde nesse ambiente. Essa é a analogia que eu faço com o ativismo judicial. Decisões ativistas vêm desde 2009. Até um pouco antes disso, quando o Supremo mudou a postura de não concretista para concretista em caso de omissão que eles consideram inconstitucional, que é uma baita de uma subjetividade, uma bizarrice. Daí, quando começa a mudar essa posição do Supremo, da jurisprudência do Supremo, eu fiquei preocupado. Falei, é um caminho sem volta, porque ninguém controla o controlador final, né? Sim, o último controlador. Eles não têm controle. E daí começou a intensificar gradualmente até que entrou o Bolsonaro. Daí que o negócio perdeu completamente o parâmetro, porque eles viram no Bolsonaro um cara de quem eles não concordam, pelo contrário, eles discordam de praticamente tudo que o Bolsonaro faz e fala, e eles falaram, agora a gente vai ser oposição. A gente não tem limite. Não, e alguém que mal ou bem... O contrapeso está cooptado completamente. Então, eles pegaram e passaram por cima. E o Bolsonaro foi alguém que, mal ou bem, certo ou errado, confrontou esse poder. E esse poder, que estava poderoso, né, para o pessoal entender, não admitiu isso. Então,
o plano do establishment do Brasil tem sido arrebentar o Jair Bolsonaro. Mas o que aconteceu nessa eleição foi o que eu escrevi no meu recente artigo, está lá no site da Jovem Pan. Quem ganhou essa eleição, na verdade, foi o poder globalitário que manda no Brasil. Porque, veja, você já vê o discurso de Lula e todo o discurso do Supremo é em cima desse discurso globalista, Agenda 2030 da ONU que o Brasil vai implantar. E isso tira de nós o que poderia ser uma soberania. O Brasil estava todo pronto para chegar no momento em que ele ia decolar para ser um país líder mundial. Nós vamos perder essa oportunidade, embora o Lula faça a retórica contrária, que ele que é o cara que articula internacionalmente, que viaja. Ele agora vai fazer a alegria da esposa. Ele é o presidente eleito, presidente lua de mel. A Janja vai conhecer, até o Lula assumir, ele vai fazer um monte de viagem. A Janja vai poder conhecer o mundo nesses passeios que o Lula vai fazer, que não vão trazer nenhum benefício para o Brasil, mas que propagandeadamente vão dizer que o presidente está aí viajando, um estadista, né? Porque o Lula, enquanto esteve no poder, ele trabalhou muito bem a imagem internacional dele. Ao contrário do que os petistas fizeram com Bolsonaro, que desde antes de Bolsonaro entrar, quando os petistas perceberam que o Bolsonaro seria uma ameaça, eles já começaram um processo internacional de destruição, massacre total da imagem do Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro já chegou ao poder, lá fora, o nego já odiava ele. E o Bolsonaro, não sei, a equipe de comunicação ou de estratégia do Bolsonaro não percebeu isso, não fez uma ação mais efetiva para neutralizar esse ponto negativo. E essa destruição de imagem chegou a um tal ponto que destruiu o Bolsonaro nessa campanha eleitoral. Foi o ápice ele não se ajudava da também, destruição. Né? Então, ele tinha falhas de comunicação pessoais dele, mas você via claramente que o governo dele não tinha uma política de comunicação efetiva. Tanto que um governo que realizou tanta coisa, principalmente pelo Nordeste, perde a eleição no Nordeste. As pessoas lá no Nordeste não sabiam que aqueles benefícios tinham sido dados pelo Bolsonaro. Teve no caso do Auxílio Brasil, teve lá, isso foi fato, teve petista que dizia lá no interior e o pessoal acreditava, não, e até o cartão, não mudaram o cartão, né? O cartão do Auxílio Brasil era do Bolsa Família, o pessoal dizia, não, isso aqui foi o Lula que mandou aumentar, pô. E Bolsonaro o quê? Esse cara é bandido, esse cara não existe, esse cara é corrupto, é safado, é nazista, é fascista, não gosta de nordestino. Isso funcionou. E é interessante também notar que a campanha existe não só uma desproporção do período eleitoral, mas de todos os 4 anos, né? Porque desde o começo, esse negócio da manchete, eu acho que atrapalha muito a percepção da realidade que as pessoas têm. Então as pessoas, elas, em algum momento, né, o cérebro de cada um funcionando, né? No Delari pode ser a 50ª, no meu pode ser a 100ª reportagem ruim do Bolsonaro. Chega uma hora que você fala, não gosto mesmo dele, e ele já deu umas bolas fora aí. Então você cria essa antipatia estética, esse nojinho estético, e quando o cara, de deslize, no discurso, vai lá, pequeno, né, qualquer discurso, pode ser qualquer coisa. Não estou nem falando das coisas que retiram de contexto, pode ser até um vídeo dele falando alguma coisa que errou, sim, se comunicou mal. Pronto, é o suficiente. Essa pessoa, inclusive, muitas pessoas que eu conheço deixaram de votar, anularam o voto, votaram nulo e o voto nulo foi para o Lula. Exatamente. Efetivamente. Não, e você tocou num ponto que é muito interessante, né? Quando a gente vê várias manchetes da mídia contra Jair Bolsonaro. Aquelas manchetes são fabricadas com técnicas de neurociência. Do tal do copyright que está aí hoje. Copyright está tão em moda hoje. Voga. Tudo preparado para vender aquela manchete, ela introduz ali um componente. Quando ela usa o termo golpista, fascista. São figuras fortes de linguagem. Nossa, isso entra no subconsciente e aquela imagem negativa se consolida contra o alvo, que no caso foi o Bolsonaro. E Bolsonaro, vamos também falar do outro lado, ele não soube criar uma imagem limpa para ele. Isso até o Ricardo Salles, esposa aqui no Mais Um, ele veio aqui algumas vezes e comentou sobre o fato deles também terem sido negligentes com esse esquema da assessoria de imprensa, relações públicas, que o Bolsonaro realmente não construiu
essa imagem, não tinha especialmente fora do Brasil. E você tem uma imprensa, como o Superman lembrou ainda há pouco, né? Que é majoritariamente composta por esquerda, pelo jornalista, comunicador com pensamento de esquerda. Exato. Mas a gente tem que fazer uma divisão aqui, né? Uma coisa, quando o Salles falou sobre isso, ele falou no começo do governo uma estrutura burocrática de assessoria de imprensa básica. Isso. Foram alguns meses só, depois restabeleceu. Eu sou super a favor de você assumir responsabilidade por tudo. Mas, quando a gente faz análise de fora, a gente tem que entender o que está acontecendo com o mundo, com o Brasil. E a imprensa, porque agora o bolsopetismo está falando isso, né? O pessoal do MBL, que ajudou na volta do Lula. Sim, aí nas urnas. Esse pessoal está falando, Bolsonaro tem que assumir a responsabilidade, a culpa é... Então, já vi gente falando aqui na Jovem Pan, inclusive, né? A culpa é dele, ele perdeu nas urnas porque ele fez um mau governo. Falando assim. E daí você pega a proporção, você tem que ler de maneira proporcional tudo. A proporção da imprensa, por mais que o Bolsonaro tivesse boa vontade ou até usasse alguma retórica talvez um pouquinho mais refinada, ele ia estar taxado, ele ia estar escrachado como um Sim, golpista, mas quando eu falo... como um cara maluco de qualquer jeito. Sim. Porque quando você vê a quantidade de manchetes desonestas, você fala, opa, peraí, esse pessoal tá militando. Eles não estão... Não é porque o Bolsonaro falou de um jeito mais enfático em um momento que o pessoal pegou pilha. Você pega a pilha uma vez. Você milita todos os dias. Sim. É isso que eu enxergo da imprensa mas ele dava hoje. muita arma. Mas um detalhe que é Quais importante. armas? Coveiro. Não, isso daí, dava de novo, arma. é tudo fora de contexto. Você quer arma, o negócio que ele imita o cara passando mal sem ar? Mas isso aí foi diferente, tem nada a ver. Mas é tirado de contexto. Sim. Tem muita coisa que é Mas quando a gente fala em estratégia de comunicação, isso aí tem que ser entendido de maneira ampla. Não é só relacionamento com a imprensa. A imprensa é o terreno derrotado já. Era o campo do inimigo. Sim. Ali ele não ia fazer milagre nenhum. Sim. Mas ele tinha que ter outras técnicas de comunicação direta e ele fez... Isso bem até aquelas lives dele eram uma iniciativa inovadora, importante, bacana. Direta de comunicação. Direta, mas o cercadinho precisava? Estabelecer... O cercadinho era produção de crise midiática todo dia. Não precisava do todo dia a live era golaço. Pegava uma confusão que ele arrumava, falasse ali no cercadinho e detonava ele.